Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Flávio Dino, tá? Existe aí um pastor só em uma outra rede social que tem mais de 3 milhões de seguidores que está contra ele e diz que prometeu bater forte e já ameaçou. De certo modo, o senador aí ou o deputado que fizer graça ao Flávio Dino para ser aí ministro do STF não vai ser eleito na próxima eleição nem para síndico de prédio. Esse pastor tá, de certo modo, já entrando em contato com Magno Malta, com Flávio Bolsonaro e Companhia Limitada para prejudicar o Flávio Dino. A coisa ficou complicada aqui, né? E esse pastor aí, de certo modo, ele tá ensandecido, querendo aí complicar demais a vida do Flávio Dino. Após a apoiação aí de Zanin, bancada evangélica faz campanha contra Flávio Dino no STF. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Quem é o principal líder aí que tem só em uma rede social? O cara tem mais de 3 milhões de seguidores na rede roxinha que o pessoal fala lá. Enfim, de foto, né? Na vertical. Esse cara tem 3 milhões de seguidores. E aí, ele tá, de um certo modo, ensandecido, querendo prejudicar a vida do Flávio Dino, né? Dizendo aí que o Dino, né, de certo modo, é um pouco folgado e dentre outras coisas. E ele tá querendo, de certo modo, prejudicar a situação do Flávio Dino. E também de outro cara, do Gonê, né? Aliás, do Gonê, ele diz que não é nem tanto assim, mas o Flávio Dino diz que vai prejudicar. A pergunta que fica é: será que esse pastor vai conseguir ter sucesso aí prejudicando o Flávio Dino? Né? Ele ameaça aí e, de certo modo, vamos ver. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, de justiça e política. É muito bom ter você aqui. Mais conhecido aí, algumas pessoas me chamam de Cláudio JP, beleza? Então, é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação do Flávio Dino, que aparentemente tava tudo certo, ó, tá tranquilo e tal, vai passar e coisa e tal. Agora, eu recebo aqui essa matéria dizendo o seguinte: após indicação aí de Zanin, bancada evangélica faz campanha contra Dino no STF. Frente Parlamentar tenta mobilizar votos contrários aí ao ministro, né, da Justiça, que aqui tá o Flávio Dino, mais à frente tá o Bolsonaro, o Silas Malafaia e dentre outros. Mas vamos lá. O Zanin, ele teve facilidade aí, ou pelo menos, né, os evangélicos, né, tiveram facilidade e não ficaram tão contra assim. Agora o Flávio Dino, né, agora tá encontrando aí certa dificuldade. Vamos ver se ele consegue superar tudo isso, né? Essa é a vida da gente. Indicado, matéria do Globo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça Flávio Dino, não deve contar com o apoio da bancada evangélica em sua corrida pela aprovação no Senado. A ala religiosa visa dificultar a sua chegada à corte e nos bastidores articula aí uma mobilização para que parlamentares votem contra o Flávio Dino. Essa dificuldade não ocorreu em junho desse ano com Cristiano Zanin, quando o Lula indicou o ministro Cristiano. Na ocasião, a bancada teve uma série de reuniões com o então advogado e seus líderes deram aval ao seu nome. Apesar da relação pessoal com Zanin, ou com Lula, né, Cristiano Zanin foi descrito como um homem conservador e católico digno de confiança entre os evangélicos. O cenário com o Flávio Dino, contudo, não é o mesmo. Apesar de o ministro já ter se posicionado contra a descriminalidade, né, e do, né, que eu não posso mencionar aqui, bandeiras caras aos religiosos, a bancada evangélica o acusa de ser comunista, por ter se filiado aí ao PCdoB, tá? Assim, na sabatina que ocorre no próximo dia 13, na Comissão de Constituição e Justiça, os líderes esperam contar com o auxílio do Flávio Bolsonaro, né? E o Magno Malta, titulares aí do colegiado, para questionar o ministro. A pergunta fica será que esses caras vão ter capacidade, idoneidade, né? E até mesmo idoneidade moral para poder querer questionar o Flávio Dino? O Flávio Bolsonaro e o Magno Malta? Fica um tanto que complicado, né? Na minha visão, para questionar, fazer esse tipo de questionamento, você tem que ter um conhecimento técnico muito grande, coisa essa que esses dois caras aí não têm, tá? Para indicação, né, ou para ser aprovado aí é necessária uma maioria simples, ou seja, ter 41 votos aí dos 81 senadores. A expectativa é de que o ex-governador do Maranhão passe com um placar apertado. Tido como comunista e radical por lideranças do segmento do Senado,
Parlamentares afirmam que não há possibilidade de os evangélicos se reunirem com Flávio Dino, apesar de terem sido aí procurados por seus articuladores. Com Dino é impossível, vamos fazer campanha contra ele. Senador aí de Minas Gerais, né? Acabou dizendo aí, fará esse trabalho, disse, né? Aí se pergunta, o que esse cara fez por Minas Gerais? Nada, tá? Aí, como parte dessa tarefa, a Frente Parlamentar Evangélica já fez uma série de reunião ao longo dessa terça-feira. Além dos integrantes da bancada, a iniciativa consiste em convencer senadores de direita aí, a seguirem o mesmo posicionamento. O Malafaia, da Assembleia de Deus, eu não vou nem, né? Mas enfim, tá aí, é o Malafaia, diz que esse é o pastor, né? Que tem lá 3 milhões de seguidores. A gente não sabe qual é o papel dele como pastor durante o momento mais complexo aqui do Brasil, tá? Diz que será o maior movimento de resistência contra o indicado ao STF. Não apoiaremos comunistas e vamos jogar pesadíssimo. É verdade, né, o Malafaia? Jesus, quando repartiu o pão, o que ele fez? Ele só deu um pedaço para um ou para outro? Ou ele deu pão para todo mundo? Peixe para todo mundo? É uma das maiores hipocrisias ver esse senhor dizendo que, né, que é pastor e coisa e tal, tá com essa furada, com esse papo furado aí. Eu não sei como as pessoas ainda acreditam nisso. O Silas Malafaia, parece que as pregações dele de 20 anos atrás são totalmente diferentes da atitude dele hoje. É um verdadeiro constrangimento, fico constrangido e envergonhado por pertencer à igreja evangélica durante muitos anos de maneira com assiduidade, tá? Então é um verdadeiro terror ver esse senhor falar em nome de Cristo e, de certo modo, agindo dessa maneira. E eu não falo pelo Flávio Dino, mas vamos lá, eu falo por o contexto geral. É constrangedor ver o Malafaia tendo esse tipo de atitude, tá? E não é pelo Dino, é pelo que diz, né, a Escritura Sagrada. Não apoiaremos comunistas e vamos jogar pesadíssimo. Mesmo que seja aprovado, vamos bater e muito até o dia 13. Coitado do deputado ou senador evangélico, que faça graça para ele, não vai conseguir se reeleger nem para síndico de prédio. Diz aí o Malafaia, que afirma que a indicação de Dino é diametralmente oposta à de Zanin. Indicada é a PGR. Também nessa segunda-feira, Paulo Gonet não enfrentará a mesma resistência. De acordo com os parlamentares, o procurador, né, eleitoral tem uma postura moderada e por isso terá o seu nome aprovado. Então tá aqui o Flávio Dino tendo aí dificuldades aí, provavelmente enfrentará essas dificuldades, mas vindo do Malafaia, do Flávio Bolsonaro e do Magno Malta, realmente isso não me preocupa mais. O que me preocupa sim é de uma parte do povo ainda, mesmo diante de todas essas barbaridades, ainda assim votarem em pessoas como Flávio Bolsonaro e Magno Malta para o senador. Todo mundo sabe que o senador está, ou se é que assim a gente pode dizer, essa profissão eram os antigos anciãos que ficavam ali nas aldeias, de certo modo tinha muita experiência e protegia, consequentemente, era o líder de cada tribo. Tá? E eu olhando para o Magno Malta e para o Flávio Bolsonaro como líder de cada tribo, eu fico imaginando a tribo que esses caras iriam dirigir e quem lá ia fazer parte dessa tribo. Eu tenho certeza que não faria parte desse tipo de tribo, tá? E acho que você também não. É lógico, fazendo aqui uma alusão, pegando mais a história, tá? Salvo engano, o Júlio César também tinha ali diversas discussões com, né, senadores. Em resumo, a política é isso, gente. É trocar ideias, conversar, bater um papo ali e ver quem pode apoiar. Mas o que deixa bastante preocupado é as pessoas, consequentemente, votarem em pessoas como Flávio Bolsonaro, Magno Malta e aquele, já ia falar Narco Rogério, Marcos Rogério, e dentre outros. É realmente lamentável, porque isso muitas vezes pode atrapalhar ou melhorar o país. Geralmente sempre atrapalham, porque esses caras nunca fazem nada, de certo modo, para poder mudar a história do Brasil, né, para melhor, sempre para pior. A gente pode ver aí, ou vemos aí constantemente, quais são os projetos que esses caras apresentam, né, para a sociedade, para mudar a vida da sociedade. E aí, consequentemente, eu estou falando do Flávio Bolsonaro, o Magno Malta, o Marcos Rogério, enfim,
Você não vê nada. Nada de benefício. O Bolsonaro pintou e bordou durante os momentos mais difíceis do Brasil e eles simplesmente diziam que o Bolsonaro estava certo. É claro, eles ficavam dentro de casa fechados, lá bem tranquilo, recebendo dinheiro e ainda tomando dinheiro supostamente de funcionários. Aí tava tudo tranquilo, tá? E voltando aqui, falando sobre o principal, né, que é o maracutaia, que o pessoal fala e tal. Enfim, cara, realmente assim, todo mundo sabe, o Silas do Malafaia, ele já teve pregações que transformou a minha vida para melhor. E todo mundo sabe que eu tinha uma admiração muito grande ao Malafaia de 1990 a 1995. De lá para cá, ao longo do caminho, parece que ele foi se perdendo naquilo que tanto se apegava, que era a palavra. E eu desafio a você que está me ouvindo, que está me assistindo nesse exato momento até aqui, e aproveite e já deixa um like. Veja as pregações do Malafaia de 1990, 1995 e veja as atividades dele hoje. Você vê que não tem nenhuma relevância para o mundo evangélico, essa que é a realidade, as atitudes do Silas Malafaia. Né? Olha quem ele apoia, olha com quem ele anda e o pior de tudo isso, porque se for só ele andar com Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, ainda daria-se um desconto, poderia pegar e falar assim, mas não, ele está andando lá, né, o maior exemplo de todos andou com, né, bandidos, né, ladrões, enfim, o Malafaia ele está andando porque ele quer consequentemente mudar a vida dessas pessoas, no caso dele não, ele não muda. Ele fica igual ou pior, igual aqueles que ele, né, de certo modo, como é que eu posso mencionar pra você? Ele não muda a vida dos caras, ele fica igual aos caras que, né, supostamente pegam dinheiro de funcionário público, tomam dinheiro pega o dinheiro da rachadinha, os caras não fazem nada, o Magno Malta, enfim, foi acusado aí até um tempo atrás de um negócio de um asfalto lá, eu acho que pegando dinheiro lá, supostamente de assalto. Então, o Silas Malafaia, ele não converte, ele se torna igual, né? Ele parece que ele não é uma luz no meio da escuridão, ou se ele é uma luz, no meio da escuridão ele também ficou trevas. Então, um verdadeiro constrangimento, e isso mesmo até pro próprio Malafaia pegar e começar a analisar e ver o seu passado e talvez mudar ainda enquanto é tempo. Porque o que eu vejo desses evangélicos se perdendo na política parece que é uma verdadeira lástima. Até mesmo a própria Bíblia fala, eu não gosto muito de misturar isso, o dinheiro é a raiz de todo mal. Esses caras parece que quando eles chegaram lá e tiveram contato com alguns políticos e viram a quantidade de dinheiro que é disponibilizado para a população, aí os caras cresceram um olho de uma maneira absurda. Você não vê esse Malafaia dizendo, vamos doar cestas básicas aos pobres. No Rio de Janeiro aconteceu um problema gigantesco lá, enchentes e enfim. Você não viu o Malafaia numa campanha. Santa Catarina, embaixo de água, recentemente, né? E você não ouviu o Malafaia dizendo, vamos fazer, né, uma campanha aqui, uma vaquinha online, ou algo do tipo, para poder, de certo modo, ajudar os nossos irmãos, né? O Nordeste teve problemas assim também, e você não vê. Você não ouve o Malafaia nesse estilo. Aí, de repente, aí sai a notícia assim, ó, Flávio Dino é indicado ao STF. O Silas Malafaia tava dormindo assim, ó. Aí sai a indicação. Flávio Dino é indicado ao STF. Silas Malafaia que tava assim, ó. Como? Como é que é? Não, de jeito nenhum. Então, é um verdadeiro absurdo. Aí você pergunta, Silas, teve um problema lá no Rio de Janeiro, enchente? Ah, não, tá tranquilo, tá tudo certo, tá. Mas você não vai ajudar? Não, tá. Sabe, é um verdadeiro descalabro. Eu não sei, eu não consigo compreender como algumas pessoas ainda chamam esse pessoal de pastor, porque diverge do que é pregado. Eu não tô aqui para poder fazer pregação, enfim, achei um verdadeiro descalabro, né? Não vou aqui ficar falando sobre essa situação, mas acho que é um verdadeiro descalabro essa atitude do Malafaia e dentre outros, tá? Eu quero agradecer a você, valeu por você ter assistido aí o vídeo até aqui. Em resumo, assim, sobre essa situação, é uma situação tanto que constrangedora, mas esses caras, assim, ó, gente, ó, pra te falar a verdade, uma parte desses caras que estão na política, que dizem que são evangélicos, eles só tem só lá o nome, tá? É simples.
Começa a observar. Só o nome. Só usa as pessoas como, de certo modo, gado, coisas do tipo. E trata de qualquer jeito, como qualquer coisa. E, enfim, é essa a situação. Eu fico um tanto que constrangido com tudo isso. Mas, infelizmente, cabe a pessoa começar a raciocinar. Eu também não posso colocar aqui dentro do coração das pessoas, mostrar, ó, esse cara que tá dizendo que é pastor, ele não tem nada de pastor. Eu não posso fazer isso. Cabe a pessoa começar a analisar. Porque se não analisar e começar a pensar, não precisa pensar muito, tá? Pensar só um pouquinho, quem vai sofrer as consequências do voto vão ser eles mesmos. E vão, consequentemente, a gente, tá? Aí fala assim, mas não, Cláudio, não é assim, você tá errado. Eu tive exemplos aí há 2 anos atrás de pessoas que sofreram a consequência do voto. Eu não quero nem... evangélicas que sofreram a consequência do voto. Eu não quero nem tocar nesse assunto, porque é um assunto delicado. Beleza? Mas é isso. Obrigado aí pra quem contribuiu com o Pix, né? Da última vez aí. Não vou citar o nome, se também quiser que eu cite o nome, coloque lá. Eu cito aqui, mas eu acho desnecessário. Mas eu quero te agradecer de coração. Embaixo aí ou abaixo tem um Pix aí. A gente consegue comprar outras matérias aqui para comprar outros jornais para trazer todas as informações necessárias para você. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira, né? O Cláudio JP. Obrigado pela presença. A gente se fala no próximo vídeo aí. Valeu, um abraço.